Aos poucos, o clima no mercado de criptomoedas vai esquentando, o sentimento também vai melhorando. Você pode ver que aos poucos a gente se direciona para o lado verdinho do termômetro do sentimento do mercado. Então passaremos, obviamente, nesse episódio por Bitcoin, Ethereum, vamos falar de altcoins e as principais notícias que estão movimentando o mercado hoje. Fala família Liga, agora sim sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. É sempre uma honra para mim estar aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer. E ajude a Liga a continuar crescendo. Além disso, temos inúmeros benefícios no Linktree aqui da Liga Cripto, que você pode acompanhar todos eles, benefícios para Binance, entre outros benefícios, além de, é claro, tutoriais da plataforma Bybit e PrimeXBT, feitas pelo nosso mago Rodrigão, o mago das análises. Agora, sem mais delongas, vamos dar uma passada no mercado e entender o que aconteceu hoje de importante nos principais criptoativos e altcoins. Para começar, o nosso sentimento já se direciona para quase 50%, ou seja, quase aqui na metade, tendo um sentimento neutro, e parece até estranho lembrar que há pouquíssimas semanas a gente estava no medo extremo, 11, 13, números extremamente desagradáveis e o mercado como um todo extremamente desacreditado. Nós da Liga sempre avisamos, nada dura para sempre, nenhum momento maravilhoso, nenhum momento péssimo, então sempre é só questão de tempo, viva um dia após o outro, porque como você pode perceber, em pouquíssimo tempo as coisas podem mudar assim. Indo diretamente aqui para o gráfico do Bitcoin no diário, tínhamos comentado a semelhança desses dois movimentos aqui, esse movimento de correção e esse movimento de correção, ou seja, a gente teve uma grande correção, uma lateralização, uma fase de acumulação e lateralização, na qual o mercado estava extremamente descrente e após aproximadamente 67 barras aqui no gráfico diário, ou seja, 67 dias, a gente conseguiu a nossa recuperação. Nós tínhamos comentado que esse movimento não foi tão expressivo, tão forte, que provavelmente a gente recuperaria num período menor do que esse período aqui. Deixa eu até remover a nuvem de Shimoku para melhor visualização. Esse período de recuperação, teoricamente, até demorou mais do que o esperado. Veio em aproximadamente 64 dias, enquanto aqui 67 dias. Então, ainda podemos dizer que foi num período menor do que essa queda anterior. A grande questão aqui é identificar se de fato a gente vai confirmar esse movimento de recuperação ou se por acaso, no pior dos casos, a gente vai sofrer um movimento de rejeição buscando suporte de repente abaixo de 40 mil dólares. Mas sinceramente, antes de traçar esse cenário mais pessimista, é uma verdade que hoje estamos no patamar de 44 mil dólares. Acredito que a gente vai ter uma força relativa aqui de suporte em torno de 42 mil dólares e mais uma vez na faixa de 40 mil dólares a gente tem mais uma oportunidade de suporte que, no caso de uma queda, a gente possa vir a testar antes do cenário pessimista. É verdade também que mesmo no cenário pessimista, se por acaso a gente não segurar 42 nem 40 e encontrar suporte só aqui embaixo, em algum ponto dessa linha de tendência macro que veio norteando a nossa bull run desde o seu início, ainda assim, de certa forma, acredito eu que o sonho segue vivo. É um fato, e eu coloquei até Ishimoku agora para a gente ilustrar melhor isso, que ainda seguimos no período diário abaixo da nuvem de Ishimoku. E como eu sempre reforço, abaixo da nuvem estamos ainda em um território bearish e possivelmente a gente só vai reverter esse cenário, na minha opinião, caso se mais à frente a gente for fazer essa ultrapassagem em valores próximos de 50 mil dólares, 51 mil dólares. Também é verdade que antes desses cenários positivos, nós teremos que enfrentar algumas resistências, inclusive resistências da nuvem. Porém, aqui no gráfico de 4 horas, a gente pode evidenciar que nesse tempo o gráfico de velas já está acima da nuvem de Shimoku e, mais importante que isso, começamos a vislumbrar uma nuvem esverdeada no gráfico de 4 horas. E, para vocês terem ideia do quanto isso é importante, a gente não visualizava uma nuvem verde aqui no gráfico de 4 horas desde o final de outubro, iniciozinho de novembro. A gente teve esse período aqui
entre outubro e novembro, em que a gente teve uma nuvem esverdeada no gráfico de 4 horas pela última vez. Então, só agora, dia 8 de fevereiro, na realidade, a partir do dia 9, a nuvem começa a se desenhar numa cor que é favorável aos touros. Em relação ao cenário do Ethereum, que é muito semelhante comparado ao diário do Bitcoin, também temos as velas abaixo da nuvem de Ichimoku e, infelizmente, desde meados ali do início de dezembro, a gente vem esbarrando numa linha de tendência descendente que toda vez que a gente esbarra e tenta ultrapassar, a gente contra resistência. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e essa provavelmente a 9ª vez que nós fomos rejeitados. A gente tentou fazer a passagem e de imediato fomos rejeitados. Basta agora entender se essa rejeição vai se perpetuar e de repente a gente pode encontrar suporte aqui nessa linha de tendência ascendente ou se por acaso vamos buscar suporte mais embaixo. O gráfico de 4 horas do Ethereum também mostra uma recuperação interessante. Também tivemos um cruzamento TK aqui que posteriormente deu início a essa valorização de preço, a essa subida do gráfico de velas e nesse instante, no gráfico de 4, também estamos acima da nuvem Ichimoku, uma nuvem esverdeada começa a aparecer aqui no horizonte, e isso é positivo para a gente, além de que a gente conseguiu passar novamente aqui para cima da linha de média móvel rápida da Ichimoku e pode ser que a gente encontre suporte aqui. Caso não seja possível, temos a linha de média móvel base e também temos essa linha de tendência muito próximo dessa média. Passando por duas notícias muito bullish de mercado, ou seja, extremamente positivas, temos aqui que uma matemática simples diz que a Rússia pode coletar até 13 bilhões em impostos sobre criptomoedas a cada ano. E aí você vai falar, pô Mário, a Rússia coletando impostos? Que notícia boa é essa? Na realidade, isso não é uma informação diretamente positiva, mas que certamente vai saltar aos olhos não só do governo russo, e isso facilitaria de fato a implementação do projeto de aceitação às criptomoedas e também de mineração, porém mais do que isso chama a atenção, acredito eu, de outros países, de outras potências mundiais que olham para esse número e devem pensar, por que eu não estou lucrando 13 bilhões de impostos por ano com criptomoedas? Então, de cara, de fato, a notícia não parece ser muito positiva, mas há mensagens por trás que, na minha opinião, são muito positivas. Além disso, tivemos a confirmação que a Tesla detinha 2 bilhões de dólares em Bitcoin no final do ano de 2021, revela arquivo da SEC. É uma notícia bem rápida, autoexplicativa, mas que também traz uma notícia positiva e certamente, da mesma forma que a Rússia chama a atenção de outras potências mundiais, a Tesla bota o Bitcoin em foco para as instituições.